boa noite. Mais uma vez estamos aqui no Centro Espírita Ismael de Iporá, na incumbência, de darmos continuidade aos nossos estudos, da palestra que seria pública, presencial aqui na nossa casa, todas as segundas-feiras, às 19h30, e que agora estamos dando continuidade, fazendo de forma virtual. Desejamos a todos que sejam muito bem-vindos à nossa casa e que os espíritos bondosos que nos acompanham, que trabalham aqui nesta casa, possam visitar o lar de cada um de vocês, levando paz, consolo, equilíbrio, esperança e muita saúde. Nesses 10 minutinhos, nós vamos fazer leitura para a preparação do nosso ambiente, pois hoje o nosso tema é do livro Caminho, Verdade e Vida, o tema Palavras de Mãe, do capítulo 171. Então, começando com o livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, irmão José. Tudo passa. Não te esqueça sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor, que te parece eterna, é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. O bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais lídima caridade. O samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó, encontrou o homem caído. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Em seguida, colocou-o sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e passou a noite velando à sua cabeceira. A caridade do tempo. Quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos semelhantes? O samaritano o samaritano interrompeu a viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido. E afirmou ao dono da hospedaria que de regresso passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas. A caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Se já és capaz. Se já és capaz de velar à cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida, então já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito daquilo que somos do que daquilo que temos. Não são capazes. Existem pessoas que não são capazes de sacrificar-se por ninguém. Não são capazes de deixar de ir a uma festa
para atender um amigo. Não são capazes de renunciar algumas horas de sono para prestar um favor. Não são capazes de rever uma posição para cederem certas regalias, repartindo privilégios. Não são capazes de considerar o outro como uma extensão deles mesmos. Chamam o próximo de irmão, mas o tratam como um estranho. Essas pessoas, quando a necessidade se lhes bate à porta, são as primeiras a se valerem de generosidade alheia. Transvestem-se de humildade, mas se rebelam quando não são atendidas de imediato. Esperam dos outros o que nunca deram a ninguém. Bom humor. Conserva em tudo o teu bom humor. Um simples sorriso remove muitos obstáculos. A alegria é uma força que se propaga. Sorri e todos haverão de sorrir contigo. O sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. O teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. A alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. Não vivas de semblante fechado como o sol entre nuvens. Estampa no teu rosto o teu sorriso de simpatia e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se. Sofrer por antecipação. Aprende a controlar as tuas reações. Antes de falar uma só palavra, ouve o que tenham a dizer-te. Não sofras por antecipação. Não te angusties pelo problema que ainda não apareceu. Não aceites a ofensa que te queiram fazer. A provocação só encontra ressonância no espírito invigilante, que lhe escancara as portas da alma. Se não te sentires magoado, ninguém será capaz de magoar-te. Não sejas tão suscetível. Quando te irritas, perdes o controle das próprias emoções. A dificuldade que temos talvez venha a surgir. Ficar na expectativa do pior é criar ambiente propício para ele. Antes de fazermos a nossa prece, vamos ler um poema do livro Maria, Mãe de Jesus. É uma organização de Edson Carneiro. São textos, da coletânea de Francisco Cândido Xavier e Ivone do Amaral Pereira. O poema é de Amaral Ornelas, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade, da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Neste momento, elevados os nossos pensamentos até as esferas mais altas, coloquemos também aí o nosso coração, rogando a espiritualidade bondosa e amiga
que assiste esta casa de Ismael, aos responsáveis pelos trabalhos de divulgação desta casa. Rogamos que luzes abençoadas possam nos auxiliar, ajudando-nos a levar as mensagens de Jesus através do amor e do auxílio de Maria a todos os corações que necessitam de auxílio, de conforto e de esperança. Ó Mãe Santíssima, que seu amor infinito esteja conosco neste momento, abençoando-nos, acalentando os nossos sofrimentos, dando-nos esperança de dias melhores. Abençoa-nos, Mãe querida, e esteja junto conosco. Que assim seja. Muito bem. Nós, como estamos retornando agora com os estudos do livro Caminho e Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, havíamos parado logo no início da quarentena e a gente tem ainda uns 10 capítulos para que a gente possa terminar este livro e iniciar um próximo. E o capítulo de hoje é o capítulo 171, que fala sobre palavras de mãe. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que a gente fizesse uma viagem. Vamos fazer um treino aqui de imaginação. Vamos imaginar que nós somos uma criança de aproximadamente 5 anos. E num dia de sábado, a nossa mãe nos acorda cedo e nos chama, nos convida a sair com ela para fazer compras. Porque já é mês de junho e já houve uma frente fria e ela percebeu que as nossas roupas estão um pouco pequenas. Estamos precisando de roupa, né? Então a gente, essa criança de 5 anos, se levanta, se arruma e sai com a sua mãe para fazer compras. Estamos na cidade de Goiânia, né? Que é bem conhecida da nossa região. E vamos parar lá numa região de comércio popular bastante movimentada. Vamos para 44. Vamos andando com a mãe e a nossa visão dessa criança de 5 anos, a nossa estatura, não nos permite enxergar muito longe. Porque pessoas vão passando, o movimento é muito grande e a gente consegue enxergar da cintura para baixo as pessoas, né? A nossa visão fica muito limitada. Mas estamos ali, agarradinho na mão da mamãe. E ela vai nos conduzindo. Entra numa loja, conversa com o ambulante, compra uma coisinha ali, compra outra coisinha ali. De repente, dentro de uma galeria muito lotada, enquanto a nossa mãe está pagando a compra que foi feita, né, nosso agasalho, agora o tamanho certo, a gente se percebe envolvido por uma vitrine muito luminosa, cheia de brilho, e a gente fica por algum tempo ali encantado naquela vitrine. Mas de repente, a gente olha para um lado, olha para o outro lado, cadê a mamãe? A mamãe sumiu, a gente não consegue encontrar mais a mamãe. A sensação de uma criança que se vê numa multidão de pessoas que ela não conhece, perdida. Eu acho que vocês já devem ter passado uma situação, ou você próprio, ou com algum filho, alguma criança conhecida. É uma sensação desesperadora, desesperadora. E nesse momento, os nossos olhos vão enchendo de água, o coração começa a bater muito forte, em descompasso. A gente começa a suar frio, a gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente fica com medo de alguma coisa muito ruim acontecer e a gente não tem aquele amparo materno. Por uma fração de poucos segundos, que para nós pareceu uma eternidade, de repente a gente escuta uma voz muito
muito familiar que chega atrás de nós. Meu filho, eu estou aqui. Não tenha medo. Eu sei o caminho de casa. Isso com certeza nos traz um alento muito grande, uma paz ao nosso coração e uma satisfação imensa de ver aquele rosto tão conhecido, aquela voz, né, tão conhecida nossa, tão suave, nos dando a garantia de que agora tudo vai ficar bem. Pois bem, essa história nossa é só para a gente ter uma ideia de que existe uma mãe de uma autoridade imensa, muito grande. Vamos falar um pouquinho de Maria. Jesus já estava adulto, mas ainda não tinha demonstrado a sua capacidade publicamente, os seus dons, né, a sua superioridade publicamente. E certa vez, Jesus foi convidado, junto com seus discípulos e com sua mãe, a participar de uma festa de casamento. Foram as bodas de Caná. Neste casamento, tudo indica que era um festejo de umas pessoas não tão abastadas financeiramente. E naquela época, os casamentos costumavam demorar alguns dias, né? E no meio dessa festa toda, de repente, descobre-se que o vinho acabou. E o vinho era algo essencial, né? Naquela situação de celebração da felicidade dos nubentes. Maria percebe que o vinho acabou, chega até Jesus e diz: o vinho acabou. Jesus olha para a mãe e diz: mulher, o que temos com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Neste caso, nos contam os estudiosos que a palavra mulher não é em sentido depreciativo, não. É no sentido de senhora, né? As traduções vão nos dando essa ideia. Senhora, não chegou ainda a minha hora. Ela simplesmente olha para os servos que estão próximos dali, olha para eles e diz o seguinte: façam tudo o que ele disser. E sai de cena. Muito bem. Como é que é o desfecho dessa história? Jesus, naquela saia justa que ele ficou, fez o que todo bom filho deve fazer. Ele obedeceu a sua mãe. Jesus pediu que enchessem alguns potes, grandes potes que ali estavam, de água. Pediu para que essas pessoas, que eram os trabalhadores da festa, enchessem os potes com água. Eles encheram, trouxeram até Jesus, e Jesus disse para que levassem esses potes cheios até o responsável pela festa, vamos dizer, o cerimonial da festa. Eles levaram os potes cheios de água para o cerimonial. Quando ele experimentou, ele se surpreendeu. E foi até o noivo e disse: olha que interessante, não é costume a gente ver isso. Costuma-se servir o vinho bom no início da festa e deixa-se o vinho de pior qualidade para o final da festa, quando os convidados já estão a embebedar-se. E muito me espanta que maravilhoso é esse vinho que foi servido agora no final da festa, que é de excelente qualidade. Bom, o que nos interessa na verdade nessa passagem é o poder de Maria. Quando ela diz para os servos: façam tudo o que ele disser, ela deixou um recado para toda a humanidade. Que recado será esse? Vamos analisar a situação. Maria
um espírito de extrema superioridade e grandeza. Ela foi escolhida a dedo para ser a mãe, para poder gerar o corpo do filho mais importante que o planeta Terra já recebeu. O corpo do governador do planeta. Então imagina-se, não é? Que Maria, o Espírito Maria, é de uma superioridade imensurável. Ela veio na condição de mãe do nosso Salvador. Sabemos que quando reencarna, né, um espírito, ele não reencarna e se lembra de tudo o que ele vai precisar passar de acordo com a sua programação. Mas Maria, na sua grandeza absoluta, ela tinha dentro de si algo que a fomentava e que a fazia compreender que uma missão muito grande ali existia. Tanto que desde a anunciação, através do anjo Gabriel, ela se colocou prontamente à disposição de Deus, dizendo que ali estava a serva do Senhor, que se fizesse o que fosse necessário. Maria esteve amparando, ensinando, educando Jesus desde a manjedoura e o acompanhou até a crucificação. Maria não é tão citada nos evangelhos, mas ela nunca deixou de estar presente fisicamente ou em amparo a Jesus em todo o processo em que ele esteve aqui. Quando Jesus, já na cruz, estava nos seus últimos momentos encarnados, Maria estava ao pé da cruz junto com o apóstolo João. E lá naquele momento, numa fração bem rápida, porque Jesus já estava nos últimos instantes da vida corporal, Jesus olha para Maria e diz para Maria que ali estava o filho dela. E olha para João e diz que ali estava a sua mãe. Quando Jesus Cristo fez isso, ele não queria apenas dizer para João que tomasse conta de Maria, não é? Porque Maria ficaria ali desamparada e ele precisava partir com a certeza de que alguém muito especial e que alguém que ele confiasse tomasse conta dela. Não foi só isso. Naquele momento, Jesus Cristo nos entregou a mãe dele. Ele passou o cargo de mãe para que nós pudéssemos ser filhos dela também. Então, a partir daquele momento, Maria foi entregue à humanidade como mãe. E todo o amor que uma mãe pode ter pelos seus filhos, Maria tem por nós. Quando nós estamos em situações como, por exemplo, este momento tão difícil em que todos estamos passando, momento de isolamento, momento de medo, de insegurança, como aquele menino que a gente comentou no começo, né? Perdido lá na 44. Quantos de nós não está se sentindo uma criança desamparada neste momento? Quantos de nós não estamos buscando na multidão aquela voz e aquele olhar conhecido para nos acalentar o coração, para nos fazer sentir segurança e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir? Então, lembrando o presente que Jesus nos deu, dando para nós a mãe dele, como para ser nossa mãe também, nós devemos lembrar de que é a ela que nós devemos pedir intercessão, pedir socorro, pedir ajuda, pedir equilíbrio, pedir esperança. Mas, como uma mãe sabedora de tudo que acontece no universo, sabedora de tudo que nós precisamos passar para chegarmos a sermos espíritos melhores,
ela com certeza nos dará o melhor conselho possível. E como foi feito lá nas bodas de Caná, quando nós recorrermos a Maria, buscando o seu amparo, buscando o seu direcionamento, ela nos amparará, ela nos dará o conforto, mas ela nos dará a orientação e dirá: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que meu filho Jesus deixou para vocês no tempo que ele esteve encarnado. Façam de acordo com os ensinamentos que ele deixou para vocês se tornarem seres melhores, porque foi para isso que ele veio. Então, meus amigos, não adianta a gente só pedir socorro. Maria estará pronta a interceder por nós. Maria estará com certeza nos amparando, nos orientando. Mas ela também estará sempre nos lembrando que para que tenhamos mérito, nós precisamos estar fazendo a nossa parte. E a nossa parte é a busca do nosso crescimento espiritual. É a busca da nossa elevação sobre nós mesmos, não sobre os outros. E isso nós já recebemos de presente há mais de 2000 anos. E há em torno de 150 anos atrás, Jesus ainda enviou o Consolador prometido para que aqueles ensinamentos que ele deixou, que ainda não tinham sido muito bem compreendidos, ou que ainda deixava dúvida, ou que às vezes até tinha sido esquecido pelo tempo que se passou, o Consolador prometido seria o outro presente que ele nos daria, que ele nos deixou. A doutrina espírita veio fazer este papel de nos relembrar os ensinamentos de Jesus, de nos mostrar o que Jesus realmente queria dizer através de suas parábolas, através de seus gestos, através de suas curas, onde ele sempre esperava que aquele que fosse curado fosse, mas que tivesse uma mudança. Porque se aquele que foi curado não mudasse, continuasse fazendo tudo da mesma forma, ele voltaria a adoecer. Então essa mãe maravilhosa, que nos últimos anos de sua vida, depois que Jesus desencarnou, foi acolhida pelo apóstolo João, foi morar numa pequena casinha, muito humilde, em Éfeso. E ali naquele lugar ela pôde continuar o seu trabalho, sem tristeza, sem revolta, sem murmurações. Ela continuou o trabalho divulgando os ensinamentos de Jesus a todos que a procuravam. E ali, naquele lugar, todos os dias, chegavam pessoas doentes, pessoas maltrapilhas, buscando o conforto daquela mãe. E ela sempre tinha um momento de oração com eles, um momento de palavras confortadoras e edificantes, um momento de pedir ao Mestre, porque a partir daquele instante da cruz, ela sabia que Jesus era na verdade o seu Mestre e não apenas o seu filho. E ela intercedia por todos aqueles que a procuravam, pedindo socorro. Ela pedia intercessão a Jesus, que Jesus olhasse por aqueles que estavam necessitados. E por esse trabalho que Maria fez, aquele povo que a acompanhava deu a ela o título de Santíssima, Mãe Santíssima. Então ela recebeu esse título de Mãe Santíssima do povo. E no finalzinho de sua existência, ela recebe uma visita, isso está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos.
ela recebe a visita de um maltrapilho que chega à sua casa, a chama de mãe, como todos os outros chamavam de mãe. Só que era uma pessoa diferente, porque Humberto de Campos nos diz que ela achou interessante que ele vinha trazendo conforto para ela, que parecia que aquele mendigo sabia das dores de saudade que ela sentia. Então ele vinha falando das glórias do céu, né, do reino de Deus. E era alguém que, diferente dos outros, não tinha vindo pedir nada, tinha vindo dar a ela alguma coisa. E aquela voz meiga e suave, com o passar da conversa, do tempo, ela conseguiu perceber que era alguém muito conhecido e muito próximo. E ela reconhece Jesus Cristo naquela pessoa. E aí ela vê as chagas nas mãos, nos pés, no peito. E naquele instante, ela tem o ímpeto de se abaixar e se ajoelhar ao pé do seu Senhor. E ele a impede de fazer isso. E o próprio Jesus, o ser de maior grandeza que nós temos notícia, é que se ajoelhou aos pés desta mãe, segurou e beijou suas mãos e comunicou a ela que o Pai desejava que a partir daquele instante ela retornasse ao plano espiritual e que lá no reino dele, que ela fosse a rainha dos anjos. Naquele momento, Maria desmaia, fica por alguns dias imóvel, até que seu corpo desfalece e ela se liberta em espírito. Naquele instante, anjos vieram buscá-la para levá-la ao reino de Deus. Mas no seu amor infinito, no seu amor supremo, Maria não se esquece de seus filhos. E ela sente necessidade de amparar aqueles que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos em nome de seu filho. E pela sua vontade, ela faz uma viagem, visita lugares onde Jesus fez as pregações, os milagres, e chega até Roma, chega até o calabouço, onde centenas de pessoas muito maltratadas estão esperando o momento de serem jogadas na arena, são os cristãos, de serem jogadas na arena para servirem de alimentos aos animais. Ela entra naquela prisão e naquele instante as pessoas sentem uma vibração diferente, como se algo muito bom acontecesse dentro deles. E ela se achega até uma moça muito magrinha, muito sofrida, e intui a ela que ela comece a cantar, para que naquele instante eles pudessem elevar o padrão vibratório, para sentir até menos, não é? Aquela situação em que eles passariam. E a moça começa a cantar. Não sabe-se de onde veio aquele ímpeto, mas ela começa a cantar. Começa a cantar Hosana nas alturas. E aí, os outros começam a acompanhar. E pela primeira vez é visto cristãos entrarem na arena para serem devorados pelas feras, não com os olhares atemorizados de terror, mas louvando a Deus, louvando a Maria. Depois disso, Maria parte e retorna em espírito ao mundo celestial. Só que essa mãe não fica tranquila se ela não continuar trabalhando. E nos conta Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que Maria pede um trabalho muito especial. Ela quer continuar ajudando os seus filhos, a humanidade, mas ela deseja ajudar principalmente aqueles
que sucumbem pelo suicídio. E no plano maior, Maria monta uma região onde tem o Hospital Maria de Nazaré, uma colônia, e ali ela tem a legião dos servos de Maria a acompanharem. Essa legião vai até as zonas mais inferiores do umbral. E quando conseguem perceber, quando percebem aqueles espíritos sofredores que já têm condições de serem socorridos, esses trabalhadores de Maria os resgatam dessas regiões tenebrosas e os levam até o Hospital Maria de Nazaré para que sejam amparados, reeducados e preparados com muito amor para uma nova encarnação. Então, meus amigos, a gente não pode esquecer que apesar de tão tumultuado que parece, de tão de ponta cabeça que parece que está o mundo neste momento, né? Que muitas vezes ao acordar dá vontade da gente falar para o mundo que eu quero descer, que eu não quero isso aqui mais não. Que quando essa vontade tocar os nossos corações, quando esse tipo de pensamento passar pelas nossas cabeças, é aquele momento em que a criancinha está perdida e precisa buscar socorro, precisa buscar alívio, precisa buscar amparo. E o amparo a gente busca no coração e no colo de uma mãe. Roguemos então, peçamos a intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, porque ela é um presente nas nossas vidas. Recorramos a ela quando a tristeza nos abater. Recorramos a ela quando nosso coração estiver desesperançoso. Quando nós precisarmos de um gás para continuar a nossa tarefa. Peçamos a ela orientação, equilíbrio, para continuar os compromissos que assumimos nessa encarnação. E com certeza ela dará resposta. Mas não podemos nos esquecer que ela sempre nos lembrará. Façam tudo o que ele disser. E onde é que nós temos essas orientações que Jesus deixou? Nós temos essas orientações no seu Evangelho, que é a nossa boa nova. E é ela que nós devemos seguir. O planeta Terra nunca mais será o mesmo. O planeta Terra já está regenerando. A regeneração ainda não acontecerá, ela já está acontecendo. Os momentos de mudança não vão chegar, eles já estão acontecendo. Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas dizerem, hoje mesmo eu ainda ouvi uma colega de trabalho dizendo, eu duvido que tenha alguém que entrou nessa fase do isolamento que vai sair do mesmo jeito. Tomara, porque esse é o objetivo. Se sairmos tal qual entramos neste período de isolamento, é porque realmente nós não temos interesse nenhum em melhorar. Nós não temos interesse nenhum em crescer, em seguir este novo planeta, estar junto dessa nova humanidade. Então nós precisamos sim de mudança. E a mudança já nos é orientada há mais de 2000 anos. O problema é a nossa pouca vontade de nos esforçarmos em mudar. Nós necessitamos de Jesus nas nossas vidas. Nós não podemos continuar indo na contramão. O nosso barquinho tem que seguir no rumo do leito. Cada um de nós que aqui hoje está encarnado tem compromissos que foram assumidos para esta reencarnação. E nós temos que ter a dignidade de nos esforçarmos para cumprir o máximo que pudermos desses compromissos. É lógico que compromisso nenhum nos foi oferecido sem a chance de termos vitória sobre ele, de termos sucesso. E para isso, nós temos uma mãe que não nos abandona, uma mãe que nos ampara, uma mãe que estará sempre conosco, nos direcionando, nos educando para o caminho certo.
Nós agradecemos imensamente o tempo que vocês disponibilizaram para essa fala da noite. Queremos neste momento rogar em oração a Mãe Maria, para que ela possa, na sua bondade infinita, visitar todos os lares, todas as pessoas que estão passando por dificuldades neste momento. Santíssima Mãe querida, nós agradecemos, Senhora, os momentos em que passamos as dificuldades, mas sentimos o seu amparo. Sabemos que a partir do instante em que reencarnamos no planeta Terra, não devíamos ter ilusões de que aqui encontraríamos a verdadeira felicidade, e sim que aqui seria uma viagem de muito trabalho, o trabalho de renovação, o trabalho de melhora íntima, de elevação espiritual. E sabemos também, Mãe querida, que a Senhora vela por nós, que a Senhora vela por cada um que está encarnado e também pelos que estão desencarnados, mas vinculados ao orbe terrestre. Ó Mãe Maria, estenda seu manto de luz, de amor, sobre todo este planeta, levando aos lares das pessoas que estão passando por dificuldades extremas, aos lares daquelas pessoas que estão necessitando de esperança para continuar o seu caminho. Entre, ó Mãe querida, nos lares daqueles que estão adoentados, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos lares de idosos, em todos os lugares, Mãe, onde exista um Filho de Deus que sofre. Envolva-os no teu amor, no seu abraço, no seu colo de mãe. E alimente a esperança desses corações, para que consigam continuar firmes no propósito de darem conta do compromisso assumido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, intercedei por nós, Mãe Santíssima, hoje e sempre. Que assim seja.